Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Help Podcast, um podcast feito para você crescer, evoluir e adquirir novos conhecimentos. Eu sou o Ítalo Bani, hoje estou aqui com meu amigo Marcos Calvin. Por um tempo estava perdido aí no Rio de Janeiro, mas hoje deu uma passadinha aqui no Help, então a gente não teve como não gravar esse episódio hoje. E aproveitar para dar um recadinho para vocês e o Help. Agora estamos fazendo parcerias, estamos arrecadando patrocinadores. Se você tem a sua logo, a sua loja, a sua empresa e quer colocar na nossa mesa aqui para poder ser divulgado, entendeu? Fazer a nossa propaganda legal, passar em todos os cortes do nosso podcast, entre em contato pelo Instagram, pelo número, pelo mensagem mesmo. E vem com nós nessa caminhada que a gente vai chegar longe. E hoje recebendo aqui, nada mais nada menos, Jefferson Leite, especialista em consórcio e no mercado financeiro também, galera. O cara é fera, o cara é 10. Boa noite, meu amigo, tudo jóia? Valeu, Ítalo, Marcos, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação gigante eu estar aqui. Eu, na verdade, esperei esse convite, tá? Esperei esse convite e estou muito feliz de estar aqui e vai ser muito bacana a gente bater um papo aí. Legal, cara, legal. Falando pra vocês, galera, que a primeira vez que o Vani tá aqui na cadeira e ele venceu a vergonha, ô Jefferson, que isso cara aí. aqui é complicado. E, amigo, a primeira pergunta aqui no Help é sempre a mesma para todo mundo. Conta um pouquinho pra gente, qual foi o seu começo, qual foi o seu interesse em seguir esse caminho, qual é a sua referência hoje no seu segmento? Eu sempre fui um cara muito estudioso e uma coisa que eu sempre senti falta lá na minha infância, na minha adolescência, foi a questão de educação financeira. Que eu acredito que todo mundo sente isso no nível nacional, né? No Brasil a gente não tem educação financeira. Nenhuma. A gente aprende um monte de coisa na escola, mas menos educação financeira. Então, é uma coisa que lá na minha adolescência eu senti no meu coração que aquilo estava interligado com um propósito de vida para mim. Então, eu comecei a estudar, comecei a entender um pouco sobre finanças, a educação financeira, sobre mercado financeiro, sobre tipos de investimentos. E aquilo ali foi algo que realmente veio de encontro ao que era o meu propósito. Então, começou com realmente um desejo de entender sobre isso, de buscar conhecimento, porque a gente não tem, nossos pais, por não ter, acabam não conseguindo passar aquilo pra gente. Então, foi uma necessidade que eu tive e eu comecei a estudar sobre aquilo. E aí, hoje, realmente eu me encontrei onde que eu consigo ajudar pessoas com uma solução que todo mundo precisa. Você falou uma coisa interessante, cara. Eu tenho para mim que nas escolas deveriam ser ensinado educação financeira, economia Com e certeza, contabilidade, com certeza. administração, né? Deveria ser ensinado, porque a pessoa, não é falando mal não, do ensino não, que o ensino todo mundo sabe que é uma merda, entendeu? Do Brasil. Mas o adolescente hoje em dia sai da escola sem saber o que significa a sigla CPF, sem saber fazer o imposto de renda. E isso é totalmente, eu acho legal, porque são as pessoas diferenciadas, igual você falou, que teve a curiosidade de aprender, de ir atrás. Então, essas pessoas que mudam o mundo. Porque quem se acomoda em aprender pouco e não se mover, é mais do mesmo. Então, pessoas como você, que foram atrás do conhecimento que deveria ser dado e não é, que movem, que mudam o mundo e que fazem acontecer. Entendeu? Conta pra gente qual foi a virada de chave sua que você fala, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Então vamos lá. Foi quando eu tive esse desejo de entender sobre o mercado financeiro, sobre investimento, sobre educação financeira, que eu comecei a minha jornada, né? E minha jornada, basicamente, começou eu tentando fazer concurso, só que por necessidade de ter que procurar um emprego, acabei tendo que parar de estudar. Não passei na prova do concurso, mas isso é graças a Deus também, né? Faz parte. Porque acabou me abrindo várias portas. E aí eu comecei a trabalhar, né, de carteira assinada. E um belo dia, meu irmão me chamou para poder levar ele em uma reunião. Inclusive, eu acredito que muitas das pessoas já foram numa reunião do tipo. E foi o meu início, né? Que basicamente eu aprendi com um cara que eu sou fã dele, que foi meu mentor, né? Com relação a vendas, a entender sobre empreendedorismo. Foi onde eu comecei a empreender, foi onde eu comecei a vender, né? E, e aí aquilo ali foi me levando para o caminho onde que eu tinha que chegar, né? Eu comecei vendendo perfume para poder começar a empreender. E me orgulho disso porque foi realmente uma escola para mim, foi onde eu aprendi muita coisa, minha mentalidade mudou totalmente. Eu era um cara muito travado, muito tímido, um cara que não tinha nada como um cara que iria ser social, tá? Eu era muito travado. E com aquilo
foi se passando os anos, né? E foi me abrindo portas. E aí eu comecei a entender sobre mercado financeiro, bolsa de valores, criptoativos e outros mais. Entender sobre o mercado num todo. E, inclusive, comecei a estudar de forma formal mesmo para poder atuar nesse ramo, tá? E eu estudei bastante, inclusive teve um momento que eu comecei a ter pessoas que começaram a me procurar para poder entender, e comecei a ter alunos, né, sobre o mercado financeiro. E ali eu vi que era isso que eu queria para minha vida, né? Só que como o mercado financeiro tem altos e baixos, né, na bolsa de valores, em criptoativos, enfim, eu falei assim, cara, esse altos e baixos eu não tô pronto para isso, não é o que eu quero. E aí eu comecei a procurar uma forma de viver o mercado financeiro, só que de forma totalmente segura. Não viver os altos e baixos. Não quer dizer que é ruim, é muito bom. Só que tem que ter o perfil, né? Menos risco, né? Então, aí eu comecei a interessar mais sobre tipos de investimentos ou coisas do tipo com segurança. E quando foi que me atinou com relação ao consórcio, né? Que é onde eu atuo e onde eu realmente me encontrei. Que é algo totalmente seguro, onde que a pessoa se planeja, onde que a pessoa às vezes começa a ter o ritmo, consegue ter a disciplina para poder guardar dinheiro, poder investir de forma totalmente segura, né? Em 2024 foi quando eu decidi isso de verdade e passei numa prova da Ambima, CPA 20, para poder trabalhar em instituição financeira. E com aquilo, eu comecei a procurar realmente a oportunidade em alguma instituição. E foi quando me apareceu simplesmente a maior administradora de consórcio do Brasil, a Demicon. Até então eu não conhecia, apesar de ser a maior, uma empresa de 35 anos de mercado, mas eu não a conhecia. E através de uma indicação, eu conheci o Claudinho, né? Claudinho Henrique. Abraço, Claudinho. O Claudinho, que foi o cara que me abriu as portas na Demicon para poder me ensinar o que era consórcio, né? Que eu sempre fui doido, na verdade, aprender sobre consórcio, quando eu vi o que era, só que eu não conseguia entender. Eu vi alguns vídeos e tudo mais, só que aquilo ali ficava de forma muito superficial. E o Claudinho me ensinou passo a passo. Ele e a Luciana me ensinou passo a passo o que era o consórcio, como trabalhar com aquilo, como transformar o consórcio em um investimento. E foi onde que eu falei assim, cara, isso que eu quero pra minha vida. Todo brasileiro precisa de entender o que é o consórcio. Precisa de entender. Porque se ele entendeu, ele só não vai fazer se ele não tem o dinheiro. Mas se ele tem, se ele pode pagar ali, às vezes, R$340, ele vai buscar fazer um consórcio. Gerson, explica pra gente, então, de uma maneira simples, né? Pra quem tá ouvindo aí, quem tá vendo o podcast, entender o que é um consórcio. O consórcio, muita gente acha assim, Jefferson, o consórcio é ruim porque demora. Na verdade, o consórcio é um acelerador para você conquistar o que você almeja. Então, por que eu falo isso? Porque como é que você vai juntar, por exemplo, vamos usar o exemplo mais básico, uma carta de R$100.000. Como é que você vai juntar R$100.000, juntando às vezes R$340 por mês? Quanto tempo que vai demorar isso? Com um consórcio, pode acontecer às vezes em 10 meses, em 2 anos, em 6 meses, ou até mesmo em um mês. Porque você paga uma parcela ali, e esse valor de parcela que eu tô falando, a parcela reduzida muitas das vezes, e quando você for contemplado, seja com 10 meses, com 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai ter um capital para você fazer um investimento, comprar uma casa, comprar um veículo, muito mais rápido do que você estivesse juntando de forma tradicional. E detalhe, muitas das pessoas não conseguem ter disciplina para poder juntar, porque sempre vai estar direcionando dinheiro para algum boleto, e o consórcio é a solução para essa pessoa conseguir acelerar aquele sonho, aquele desejo sem pagar juros. E se a pessoa tiver uma carta de consórcio e ela for contemplada, ela não quiser, ela consegue vender aquela carta e tem um ganho em cima daquilo ali? Então, o que acontece? Isso é um diferencial que a gente tem gigantesco, porque a maioria dos consórcios, ou a pessoa tem que procurar alguém para ela poder vender aquela carta dela, se ela não quiser usar a carta de crédito, se ela quiser vender, ou o próprio consultor dela vai comprar dela. E normalmente eles oferecem cerca de 20%. Igual outro dia eu vi um vídeo onde um cara foi contemplado numa carta de 500 mil. Investiu R$2.000 de parcela, pagou uma parcela, foi contemplado. E nesse caso, o consultor que vendeu para ele, ofereceu para ele R$100.000 naquela carta. Ele falou assim, que investi R$2.000, tô pegando 100 mil, maravilhoso. E tá tudo bem, fez um bom negócio, né? Pegou R$100.000. Só que se tivesse feito com a gente, ele poderia ter pego aí aproximadamente 175 a R$200.000 na venda da carta. É porque aquela carta, outra pessoa que comprar, já pode adquirir um bem automaticamente. Isso aí. E ela continua pagando. Isso aí. Seria, vamos supor, a pessoa adquirir um bem de 500 mil, pagando parcela de consórcio, sem dar uma entrada. Porque hoje, para você comprar uma casa, vamos supor, de 300 mil, você tem que dar uma entrada de uns 20%, 60 mil. 60 mil. E mais uma parcela altíssima, né? Então, se você tem um consórcio e foi contemplado numa carta, vamos supor, de 300 mil, que é o valor de uma casa,
Você vai comprar aquela carta, talvez, por 60 mil, no exemplo assim, só que com a parcela, metade da parcela no financiamento. Talvez você vai adquirir até pela mesma entrada, mas a parcela você pagaria metade. Seria tipo isso. Então, o que acontece? Quando sua carta é contemplada, a sua carta passa a ter valor de mercado. E qual que é o valor de mercado? Nesse caso, que eu tô te falando, a maioria das administradoras ou consultores vão pagar uma média de 20% na carta contemplada. A Ademicon, ela paga mais. Ela paga cerca de 35% na carta contemplada. Então, um cliente, por exemplo, numa carta de 500 mil, nesse exemplo, ao invés dele 170 vender a mil. carta por 100 mil, ele venderia por 170, 175 mil aproximadamente. Entendeu? Então, ele ganharia muito mais se ele tivesse feito com a Demicon e Entendi. vendido a carta para a própria Demicon. Detalhe importante. Nesse caso, eu nem consigo ofertar para pagar mais barato no cliente para poder ganhar dinheiro nas custas dele. Porque esse sistema é a própria Demicon que compra. Entendi. Então, ela faz essa ponte, ela compra de quem quer vender e vende para quem quer comprar. Quem quer comprar hoje uma carta contemplada e que entende de consórcio, e para que ela vai comprar uma carta contemplada? Para ela sair do financiamento. Porque o financiamento hoje, empréstimo bancário, a taxa de juros está um absurdo. Então, vale mais a pena ela pagar um ágio, que é basicamente ela pagar a entrada naquela carta de crédito, que normalmente hoje está na faixa de 50%, tá? Ou seja, uma carta de 500 mil, a pessoa que quer uma carta de 500 mil, ela tem que ter 250 mil para poder comprar uma carta de imediato e pegar aqueles 500 mil. Esses 250 mil é o ágio, tá? É o custo do dinheiro rápido. Show? Que no financiamento ficaria muito mais caro. Ela vai financiar 250 mil com juros de consórcio, né? A taxa de consórcio, taxa administrativa de consórcio, porque consórcio não tem juros, entendeu? Ela vai assumir aquela carta e vai pagar as parcelas restantes daquele A consórcio. pessoa que quer comprar um carro de 150 mil e tem 75 mil hoje, é mais fácil ele comprar uma carta de crédito com 75 mil, financiar o resto pelo consórcio, né? Com certeza. Do que pegar 75 mil e dar de entrada numa financiadora e financiar o resto. Com certeza, com toda certeza. Entendeu? Porque o diferencial é a parcela. A parcela do consórcio É a é parcela. muito mais em conta do que a parcela do financiamento. E Então, o prazo também. se você prazo- tem um prazo valor também, para dar muitas de vezes. entrada num financiamento, né? Você dá de entrada e compra uma carta de consórcio. E o consórcio, por exemplo, de carro, a pessoa vai pagar às vezes em até 90 meses. Mas, nossa, Jeff, isso é muito tempo. Mas com juros. Só que você não tem juros. É, Se for no carro, vai financiar um carro de 90 meses. vai pagar 2. Você vai pagar 3 Isso, carros. pessoal, e hoje entendeu? o consórcio ó, a Demicon é no Brasil todo. No né? Brasil inteiro. É considerado hoje a maior do Brasil. É a maior. É a maior do Brasil. Quantas cartas são contempladas por mês? Mais de 2 mil, quase 3 mil Tá, carros mas é por mês. 2 mil com pessoas dando lance. Sem lance. Lance, sorteio, é tudo sorteio, junto tudo ali. embutido. Sorteio, Tudo junto. sorteio Não tem lance, tipo assim, são 10 mensais de sorteios. Não. É tudo Até embutido tem, ali. mas eu tenho que. Porque, tipo assim, cada grupo normalmente vai ser um porque tem vários sorteado. grupos, né? Entendi, Tem tá certo. centenas de grupos. Entendi, Cada grupo vai ser um sorteado, os demais contemplações por lance. Entendeu? entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente agora, porque consórcio, a pessoa, além de entender como funciona, ela só faz se ela confiar Uhum. na pessoa e na instituição. E existem várias instituições de consórcio no Brasil, mas nós aqui em especial do Help, a gente sempre enxergou a seriedade de vocês, da Demicon, e o carinho que vocês têm com as pessoas que fazem consórcio com vocês. Eu não tô falando aqui puxando o saco não, tá, galera? Porque o Bunny tem o consórcio deles, mas eu enxergo isso. Já veio, você é a terceira pessoa do Demicon que vem aqui, senta aqui. Sim. E a gente vê que vocês têm uma seriedade no trabalho que poucas instituições têm. Eu queria que você contasse pra gente como funciona dentro da Demicon. Sem ser a parte que você explicou, você vai explicar para nós ainda durante o programa do consórcio, mas a parte humanizada dentro da Demicon, que você falou, o Claudinho, a gente escuta isso de todo mundo, que ele puxa a pessoa, ele abraça, ele Uhum. é um cara A gente fora vê de nos série. vídeos também, né? A Entendeu? galera unida. Como tal. que é a família Ademicon em Muriaé? Então, primeiramente, a cultura da Demicon, né? A empresa é uma empresa familiar que nasceu lá em 1991, lá em Curitiba, com o seu Raul. A CEO da empresa é a Tati, que é a CEO, que é a filha dele, né? Então, é uma empresa familiar que iniciou lá em 1991 para poder vender os apartamentos da família. É minha idade. E criou o consórcio imobiliário. Foi quem criou o consórcio imobiliário. Foi a Demicon há 35 anos atrás, tá? E o que acontece? Nós temos um diferencial muito forte, além de ser a maior administrador de consórcio independente do Brasil. A gente foca muito em pessoas, porque a gente trabalha com sonhos, a gente trabalha com pessoas. E todos nós que estamos lá, a gente tem uma entrega máxima. Por quê? Lá, querendo ou não, a gente tem um diferencial porque ninguém lá tem mentalidade de empregado. Lá todos nós somos empresários
que se preocupa com os nossos clientes. E para a gente conseguir fazer um trabalho diferenciado igual a gente vem fazendo, primeiramente a gente precisa de ter uma instituição séria. A gente precisa de ter uma empresa que zela pelo nome, uma empresa que investe no nome dela, né? E segundamente a gente tem que ter credibilidade para com os nossos clientes. Porque não adianta nada eu vender um consórcio pro Ítalo, pro Marcos uma vez, e no dia da manhã, daqui 1 ano, 2 anos, o Ítalo e o Marcos tá falando mal, tanto do nome do Jefferson, quanto no nome da Demicon. Verdade. Então a gente preza muito por isso, porque aquilo ali não é uma renda extra, não é uma brincadeira. Aquilo ali é algo que a gente viu que é pra nossa vida. E pra gente conseguir mudar a vida das pessoas, pra gente conseguir ter sucesso na nossa carreira, a gente precisa realmente levar aquilo a sério. A gente precisa realmente se preocupar com a experiência do cliente. A gente precisa vender verdade, falar do jeito certo, não vender mentira só pra vender. A gente tem que dar o suporte necessário quando ele precisar. Não é fazer igual em bancos, onde que o cliente, quando precisa de suporte, dá o 0800 para ele poder ligar, que o consórcio é terceirizado, né? Instituição financeira como banco, eles têm mais de 300 produtos para poder vender. São mais de 300 produtos financeiros para vender. Consórcio é só mais um. O consórcio na Demicon não é só mais um, é tudo. O consórcio da Demicon é tudo que a gente tem, entendeu? Então aquilo ali a gente veio para poder fazer a diferença, veio para poder mostrar para as pessoas que o consórcio é algo realmente revolucionário, algo que veio para poder acelerar as conquistas das pessoas, entendeu? E tem um diferencial também na Demicon, que eu, como tenho a carta lá, eu percebi. Quando você adquire o consórcio, você começa pagando um valor reduzido, né? Até você ser contemplado. Então você não paga o valor total da sua parcela, eles reduzem para você conseguir pagar aquela parcela até a data. Se você demorar até finalizar, quase finalizando, você vai ficar pagando aquele valor reduzido até ser contemplado. E eu tava Isso ajuda escutando, Com certeza. tava escutando ele falar também com o tio Dudu que tava aqui mais cedo. E vamos supor, hoje em dia, como a gente tá vivendo uma fase no Brasil, não quero nem entrar em assunto político, mas esse governo muito estável. Então a pessoa pode fazer um consórcio hoje, comprar uma carta hoje, daqui a 6 meses ela pode não estar na situação financeira que ela estava lá atrás quando fez. E eu tava escutando uma coisa muito interessante, você falando que vocês não abandonam o pessoal se o cara tá passando um aperto esse mês, o mês que vem, vocês não abandonam, vocês dão ainda uns meses, né, pra pessoa poder quitar, se ela ficar um mês sem pagar ou 2. Explica pra gente como é que funciona. Então, Marcos, o que acontece? Realmente imprevisto pode acontecer, mas o que eu sempre falo com meus clientes é o seguinte: faz de um valor que não vai te apertar em nada. Porque eu não quero que mês que vem você me ligue quando esse imprevisto, eu tenho que cancelar. Eu quero que você continue, porque eu só consigo dar resultado dos meus clientes se eles fazem até o final. Porque se eles param no meio do caminho, ele vai se frustrar, eu não vou conseguir gerar resultado para ele, o consórcio não vai ter valido de nada, então não vai ter adiantado de nada. E o que eu quero é realmente gerar resultado para ele. Então, mas vamos supor que o cliente fez uma parcela que cabe no orçamento dele, e daqui 6 meses aconteceu um imprevisto, ele não pode pagar, ou tem que diminuir. O que eu faço? Primeira coisa, o cliente pode ficar até 3 meses sem pagar. No 4º mês a carta dele é cancelada. Show? O que eu dou de sugestão para a pessoa? Diminuir o valor da carta dela o máximo possível mediante ao grupo que ele esteja. A gente conseguindo reduzir o valor da carta, um exemplo, uma carta de 160 mil, normalmente eu vou conseguir reduzir ela até 80. Automaticamente a parcela dele vai diminuir pela metade. Então, é uma sugestão que a gente dá para o cliente para ele não cancelar. E aí ele paga aquela parcela e continua a carta até, vamos supor, daqui 1 ano de novo, ele conseguiu regularizar, Jefferson, agora eu posso aumentar de novo minha carta. Aí a gente consegue aumentar de novo. Entendeu? Entendi. Legal. Então é um jeito que a gente tem de flexibilizar, às vezes, um momento difícil da pessoa, para ela não parar de pagar, para ela não perder o consórcio dela. Se a pessoa reduzir, diminuir o valor da carta, né? Ela tinha uma carta de 160, passou para 80. Ela sai do... Vamos supor, tá em dia, tá pagando direitinho, só diminuiu o valor da carta. Ela sai do plano de lance, sai de... Não, continua tudo normal. Só muda o valor dela. Só muda o valor. A partir daqui 1 mês, ela quer aumentar de novo o valor da carta, continua andando do mesmo jeito. Ela pode fazer essa Não altera alteração nada. uma vez ao ano. Então, se ela fez uma solicitação para reduzir a carta, como tem um processo burocrático e tudo mais, ela pode fazer isso uma vez ao ano. Ou subir ou diminuir. E a pessoa pode transferir o consórcio para outra pessoa sem ser contemplado? Pode sim, com certeza. E o que acontece? Só que a pessoa precisa de entender. Se é para terceiros, se for parente de primeiro grau, a gente consegue transferir sem taxa. Se for para terceiros, aí tem taxa administrativa ali para fazer essa. Mas consegue fazer a alteração? Consegue, tranquilo. Top. Legal. Irmão, voltando um pouco no assunto que a gente gosta muito, que é vendas, que é o nosso ramo. Eu acho que é um assunto também que instiga muitas pessoas. Lá atrás, quando você começou no ramo de venda de perfume, que foi um aprendizado muito bom para você, teve alguma venda que te chamou a atenção, que foi assim, uma venda que
você teve um aprendizado que você traz até hoje, como você falou que você era muito travado, e o perfume te ajudou muito nisso, a venda de perfume, a galera que te dá um suporte na época. Tem alguma venda que te marcou, que te deu um ensinamento que você traz até hoje? Cara, a venda, todo dia a gente aprende, né? E, inclusive, com relação ao consórcio, eu falo que eu não sou um vendedor. Eu tenho que vender, né? Na verdade, mas todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Ou você vende um produto ou serviço, ou você vende seu tempo. No mundo, não É. existe outra profissão, tá? Então, quando eu aprendi isso, minha vida mudou. Porque eu falei assim, cara, eu preciso de aprender a vender. Porque a gente vai vender, às vezes, o ativo mais precioso que a gente tem, o tempo. E o tempo, muitas das vezes, é o ativo menos valorizado, é o menos pago, né? Então, eu aprendi que eu tenho que aprender a vender alguma coisa. Então, eu fui estudando, investi muito nisso, porque é um ponto que toda pessoa que tem sucesso estudou, praticou para poder chegar no sucesso, né? Então, as vendas todo dia a gente aprende, cara, todo dia. E hoje, o que que eu falo? É um desafio grande, porque, tipo assim, eu não precisaria vender, mas eu tenho que vender. Porque o cliente precisa, ele entende que precisa, ele pode pagar o valor da parcela, mas eu preciso de conduzir ele para dar aquele passo. Entendi. Então, por exemplo, esse mês agora, recente, sempre acontece coisas com relação à venda, mas esse mês agora aconteceu algo que foi bastante marcante para mim. Que um cliente, depois de 2 meses de conversa, de negociação, ele entendeu o que era fazer. Não vou falar valores, mas vamos supor. Porque senão vai saber que é ele. Mas vamos lá. Ele falou, Jefferson, eu vou fazer uma carta de 200 mil. Foi bem mais alto que isso. Mas vamos botar aqui 200 mil. Mandou os dados, eu mandei o boleto pra ele e ele sumiu uma semana. Não me respondia, não pagou, desapareceu. Eu falei assim, cara, o que aconteceu? Apareceu uma semana depois. Jeff, manda o boleto de novo que eu vou pagar. Gerei o boleto de novo, mandei. Mais uma vez ele desapareceu, não pagou. Na terceira vez, quando ele apareceu, fechei 3 vezes mais do que ele tinha falado que ia fazer. Fechou 600 mil reais. E isso é muito interessante porque, muitas das vezes, se fosse outro, talvez, que não tá preparado, não tem resiliência, não tem persistência, Tinha teria abandonado desistido ele. dele. É. Só que eu não desisti. E muitas das vezes, hoje, na venda, inclusive por conta do WhatsApp, que é um facilitador, mas também é uma É uma ferramenta ferramenta que ajuda, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar. atrapalha. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de vender pelo WhatsApp. É. Eu não gosto de trabalhar. Porque, tipo assim, é um contato muito frio, É. a gente não consegue ser claro, a gente não Você não consegue... consegue interpretar o que a pessoa quer dizer ali, talvez. A gente não consegue sentir a pessoa não consegue sentir confiança 100% na gente. Então eu não gosto, mas muitas pessoas hoje pedem pra poder ser por ali. E a gente tem que fazer, não tem jeito, porque não vai Nada obrigar. substitui o tete a tete, né? Cara, a melhor coisa que tem é a gente fazer, às vezes, ou presencialmente, ou pelo menos, no mínimo, olhar no olho, fazer uma ligação, chamar de vídeo, porque aí a gente consegue olhar no olho da pessoa, a gente consegue ver o ambiente que ela tá, consegue ver se ela realmente passa credibilidade ou não, né? Porque hoje em dia tem muito golpista. E é normal a pessoa desconfiar. Então, por isso que tem várias formas, através do digital, a pessoa entender se é um golpe ou não. Uhum. Né? Ver o ambiente que ela tá, ver se ela tá tampando o fundo todinho, tá tudo embaçado, se tá usando um filtro no fundo para poder não mostrar onde que ela tá e tudo mais. Então, eu sempre tento levar o cliente para poder falar comigo, chamar de vídeo para ele ver, para poder eu conseguir passar com clareza, né, o que eu quero passar para ele. Mas voltando ao assunto da venda. Esse cliente foi um case que eu falei assim, cara, eu tenho que ser persistente. Às vezes a gente toma nome até de chato, mas na verdade o que a gente está sendo é persistente. Eu até pedi desculpa a ele depois, eu falei, cara, você me desculpa, às vezes tá parecendo ser chato, mas eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse, eu não dava esse passo, né? Então, e esse valor que eu tô te falando foi um valor muito maior mesmo. E eu não desisti dele. O pessoal lá da Demicon falou, Jeff, desiste, porque isso daí tá fazendo ser de bobo. Só que eu não desisti, eu falei assim, não, cara, não é possível. Ele me mandou mensagem, ele falou, Jeff, manda o boleto pra mim que eu vou pagar. Irmão, então, uma coisa assim que eu acho que pra todo mundo, quando entra num trabalho, entra em qualquer tipo de ramo diferente, eu acho que o primeiro mês, eu acho que vem muitos obstáculos, né? Acho que o primeiro mês parece que é desafiador ao extremo. Como foi pra você o primeiro mês, as primeiras semanas como consultor de consórcios da Micon? Assim, quem você chegou pra conversar, pra oferecer o consórcio, te abraçou? Ou já teve aqueles cortes rápidos ali no começo? Porque sempre no começo, velho, dá tudo errado, velho. No começo parece que é pra te desanimar.
Como é que foi lá? Cara, assim, não falo pelo pessoal, mas da Demicon. fora. Fora, os clientes que você amigos. chegou pra conversar, oferecendo. Ah, os amigos, eu não sei você, mas os amigos É difícil, né? é o normal do ser humano. Porque muita gente fala, Quem pô, vai irmão, nos você tá mexendo com consórcio? quem vai Não, nos você não vai querer consórcio, prestigiar, faça isso. quem vai nos prestigiar sempre são os de fora. Cara, comigo foi acontecer uma coisa que era falar assim, caraca, tem que sair fora disso. Porque o primeiro cara que eu falei é um amigo meu, por experiência. Jogou lá embaixo. Por experiência, não julgo ele. O cara fera demais. Só que acontece, por experiência dele, ele falou, ih, sai fora disso aí, cara. Ninguém quer isso aí, não. Isso daí é furada, eu já fiz, foi péssimo, tananã. Não da Demicon, consórcio. 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 Falando em Em banco, consórcio. é. Aham. E só que eu falei assim, cara, não, eu entendi, é isso que eu quero, eu vou fazer acontecer, né? E diferentemente de muitas pessoas que não têm apoio em casa, graças a Deus por eu ser um cara sempre certo nas minhas coisas, meus pais, meus irmãos, foram os primeiros clientes que eu tive. Realmente foram os primeiros. E porque eles sabem que quando eu faço algo, eu vou buscar fazer algo com seriedade, eu não vou procurar pirâmide, não vou procurar algo com golpe para ganhar dinheiro fácil, entendeu? Então foram meus primeiros clientes. Mas não foi fácil, por quê? Primeiramente, eu tava com um contrato assinado para abrir uma loja no centro da cidade. E eu cancelei aquele contrato. Eu falei assim, cara, para poder eu fazer isso aqui Você dar tem que certo, dedicar. eu preciso dedicar. Segundo, eu deixei esse negócio que eu ia abrir, e inclusive era uma empresa de perfumaria, e foquei 100%. Só que o que acontece? As despesas são fixas. E o ganho inicial é zero. É tudo meritocracia. Então a gente tem que construir. Então foi muito difícil, cara. Só que o que acontece? Eu sempre fui um cara que tem uma visão de longo prazo. Então eu falei assim, cara, eu vou fazer isso dar certo, vou dar meus pulos e vou fazer acontecer. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, dei meus pulos, dei meu máximo, foquei 100% e falei, vou fazer esse negócio dar certo. Então hoje com 9 meses de Demicon, tenho mais de 14 milhões comercializados. E um cliente, né? Um amigo vai indicando o outro. Teve isso no seu ou não? Com o trabalho que a gente faz, cara, é natural. É porque É natural. quando eu adquiri o consórcio com o Claudinho, eu indiquei outras pessoas porque a gente sente confiança, né? No consórcio. E outra coisa, ô Jefferson, voltando ao assunto de lance e tudo mais, a pessoa hoje quer comprar um carro, avaliado hoje em 100 mil, que é a média de carros novos hoje. Uhum. Tem uma porcentagem que você acha, pô, se o cara der 50 mil de lance, ele tem assim, 70% de chance de ser contemplado ou não existe isso? Não, eu sei que é muito relativo, depende do mês, depende da quantidade de lance. Mas tem uma probabilidade boa de uma pessoa der metade do valor em lance, de sair para ele? Ou não? Então, hoje o lance livre, que é o lance que a gente busca para poder ter contemplação mais rápido, que é o lance de quem dá mais, tá? É como se fosse um leilão mesmo, Uhum. quem dá mais. Hoje está na faixa de 60%, 65%. É para quem realmente quer muito pegar aquele crédito ou faz Tá faltando só uma beiradinha para inteirar e não quer financiar. ou faz um crédito estruturado. Aí compensa o lance livre, tá? É para quem quer muito pegar uma contemplação rápida. Às vezes vale a pena, talvez até seja mais vantajoso pegar uma carta contemplada. Por quê? O lance livre eu tenho que analisar o grupo, tem que ver o percentual que tá dando em média nos últimos meses de lance, e sempre tem a chance de um dar mais lance que você. E não tem como eu saber, só vou ter como saber no dia da assembleia, quem foi contemplado pelo lance livre, entendeu? Então, o que eu falo com o consórcio, meus clientes que têm pressa para poder contemplar, eu jogo para uma carta contemplada. Entendeu? Então, porque o consórcio em si, ele vai valer muito a pena, sempre, mas eu gosto de trabalhar com aquele cliente que quer planejar. Que seja no primeiro mês, seja no segundo, seja daqui a 6 meses, mas é um negócio planejado. Que o custo do dinheiro vai sair barato, porque quando você dá lance livre, automaticamente o custo do dinheiro aumenta. E quando o cara busca um consórcio, ele quer o quê? Um custo de dinheiro barato. Então, quando ele faz planejado, a gente consegue o que ele busca. Se a pessoa adquiriu, eu quero comprar, dar um exemplo do carro de novo, porque tá num valor mais acessível que a gente está acostumado a trabalhar aí. Eu quero ter um carro aí, quero fazer um consórcio, planejando que eu vou dar um lance e vou tirar esse carro. Tá, mas a gente tá no meio do ano, eu quero tirar isso ao final do ano. Então eu tenho até final do ano para tentar dar 70% da carta de lance. Que é uma média que a gente acha que vai sair. Tô tentando, não consegui. 6 meses pagando. Esses 6 meses que eu tô pagando do consórcio. Aí eu falo, Jefferson, agora eu quero comprar uma carta. Quero dar 70 mil para comprar uma carta e tirar a diferença aí, você me dá uma carta contemplada. Esses 6 meses que eu paguei de consórcio, você consegue passar para uma outra pessoa metade do valor? Ou eu perdi esses 6 meses já e só quando quitar o consórcio? Não, consegue transferir sim, consegue porque fazer uma sempre tem alguém- negociação, consegue. Porque, você, tipo assim, a pessoa já vai comprar uma outra carta com você contemplada. Uhum. Eu falar, vende essa minha aí, talvez metade do valor, pelo menos para mim não perder isso tudo.
aí outra pessoa tá querendo o consórcio, você consegue talvez transferir Consegue sim. essa carta para outra pessoa. Consegue. Ele pelo menos, tipo assim, ele tentou 6 meses dar o Mas lance, com né? lance alto assim, ídolo, é muito É, difícil não conseguir. Não consegui. Vai conseguir. Mas eu tô dando um exemplo assim de não conseguir. Ele queria, do meio do ano, ele queria até o final do ano ter esse carro, né? Não, consegue. Com Não lance livre conseguiu com consegue. lance 70%. Ah, não, Jefferson, agora eu quero uma carta aí. Não, então. com lance livre consegue sim. É provável, então, que consegue. Consegue. A questão... Pode acontecer de não, mas tem uma chance muito alta Não, de conseguir. acontece, porque, tipo assim, começa a não compensar se ficar dando um lance muito alto. Por exemplo, não compensa você me dar um lance de 80 mil pra poder pegar uma carro de 100, entendeu? Então, vai contemplar. Porque vai ter É que a uns pessoa também... acaba falando assim, eu vou financiar esses 20 mil de uma vez. Entendeu? Mas eu falo porque tem gente que não quer perder nada. Mas o que acontece? Igual É seguro mesmo, entendeu? eu falo, tudo depende do momento da pessoa, o que ela quer, porque às vezes... Fala, pô, a pessoa tá trabalhando no livre aí, tá com carro, tá tudo em dia certinho. Uhum. Ela quer trocar de carro. Então é um negócio, ó, não preciso trocar agora, né? Tô trabalhando. Quando ser contemplado, eu vendo o carro, pago o consórcio, né? A entrada lá, o lance, financio o resto. Talvez seria uma ideia, né? Com certeza. É uma estratégia que muita gente usa. Inclusive, hoje em dia, tem gente que faz consórcio de veículo para poder alugar carro. Contempla, pega o carro, aluga, paga a parcela e sobra dinheiro ainda. É que na média aí que eles cobram aí R$ 500 semanal, né? É. O aluguel do carro. Dependendo, né? Tem carro elétrico aí que eles estão alugando muito mais caro, porque não gasta gasolina, né? E qual que é o tipo de lance? É lance livre? É... Lance livre, lance fixo, lance de 40% e o lance fidelidade. E agora tem também lá na Demicon uma novidade que é o lance tabela FIP. No caso de veículo, você pode dar o valor da tabela do seu carro como lance. Você não precisa de vender aquele carro para a Demicon, você não precisa de entregar ele para a Demicon. A única coisa que acontece é que quando você for contemplado, você tem que aparecer com um carro no valor daquela carta de crédito que você contratou, para poder a Demicon pagar a diferença do lance que você deu. A diferença ela paga e você tem que sair com aquele carro. Ah, entendi. Show? E pra galera também ter, porque tem muita gente mulher que não conhece ainda, você sabe. Vocês estão Sim. aqui mó tempão, o Claudinho faz a divulgação e tal, mas ainda tem No Brasil tem muito inteiro. chão pra percorrer, cara. Tem muita gente que às vezes vem esse preconceito com consórcio, não com a Demicon, mas com consórcio, esse preconceito de, igual você falou do seu amigo, e muita gente que ainda não conhece. Quais são eu queria que você falasse para essa pessoa aqui de Muriaé, vamos falar aqui da cidade. Tem muita gente sendo contemplada, tem muita gente que já fez, tem muita gente fazendo. Você falar para quem não conhece, que tem aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha. Você falar como que tá sendo aqui dentro da cidade a Demicon. Cara, todos os meses a gente contempla. Todos os meses a gente tem contemplação. Gente da cidade. Gente da cidade. Todos os meses. Porque a nossa equipe lá, ela é realmente uma equipe focada em trazer contemplação pro No cliente. Instagram, tem Instagram da Demicon aqui de Muriaé? Tem a Demicon Muriaé. Se a pessoa entrar lá, tem os contemplados da... É isso aí. Tem a Demicon Muriaé. Aí tem os vários consultores que postam também, né? Uhum. Porque quando a gente contempla um cliente, é vantajoso demais para nós. Porque o que acontece? Gera O cliente inspiração, vê né? aquilo ali e fala assim, opa, se ele conseguiu, eu também consigo. É prova social. A gente precisa disso. Então a gente trabalha para poder conseguir contemplar. A gente fica mais feliz com o cliente, falar a verdade. Porque Gera chega credibilidade. a Demais. ser psicológico, assim, nas devidas proporções, né? Mas é igual uma loteria, quando alguém ganha naquela Põe uma loteria ali, faixa. bota lá Tem aqui, ganhador entendeu? aqui. É, E sabendo que tem gente da cidade sendo contemplado, é um diferencial. demais. Qual a menor carta hoje de consórcio? De imóvel vai ser por volta Não, de 80. de qualquer coisa. De imóvel 80 e tem de moto de 20 mil, de Ah, 15 tá. mil, serviço. Parcelinha de 200 e 80 mil. poucos. Ou não? De imóvel hoje vai conseguir uma parcela de uns 270, 280 Não, de reais. moto, né? De moto também. Por Ah, volta não, de imóvel tem 270. também de 200 e pouco? Tem. De imóvel? 80 mil. Parcela reduzida. É, mas 80 não mil, compra, não, 200 e de imóvel, quanto? De imóvel serve nesse exemplo, terreno. por exemplo, ou para a pessoa comprar um terreno, ou para fazer uma reforma no imóvel dela. Ah, consegue? Consegue. Ou fazer uma estratégia para poder fazer um levantamento de capital. Mas se a pessoa não tiver a escritura da casa, Tem que ter. tem que ter, né? Tem que ter. Você tem que Tem alienar. documentação, tem que ter tudo certinho. Como que funciona isso? Vamos supor, vamos supor que o Bunny foi contemplado hoje. Aí ele quer deixar a carta dele parada lá, daqui 3 meses ele quer pegar. Fica lá tranquilo. Fica lá e rendendo ainda em cima do CDI. Ah, você não é obrigado a pegar na hora, não. Não te Não. dá um prazo, ó, um Não mês tem você foi prazo. contemplado, Porque, tem tipo assim, um mês pra eu você quero uma pegar. carta de imóvel, mas eu não tenho imóvel que eu quero comprar agora. Enquanto você não usa, seu crédito tá rendendo. E gerando juro composto ainda. Ele vai E a continuar hora que eu pagando. escolher o imóvel, aí eu vou lá, entro em contato com a Demicon, quero esse imóvel, levo a documentação, rapidinho esse dinheiro desembola ali. Uma média de 60 dias, documentação tudo certinho, Tá na mão da do pessoa. vendedor, do imóvel, o imóvel tá sendo pago. A pessoa que tem a carta contemplada, ela tirar o imóvel, qualquer coisa, ela tem que estar com o nome limpo? Cara, é Tem bom. isso?
é bom estar 100% limpo. Mas se tiver alguma coisa pequena ali, pode ser que passe, entendeu? Mas sempre bom estar limpo, Mas se né? não Porque tiver querendo ou não, limpo, crédito. e a pessoa tiver porque a gente não sabe, igual o Marcos comentou agora, a gente não sabe o dia de manhã e tal. A pessoa foi contemplada. Tem alguma restrição, ela tem a possibilidade de acertar aquela restrição e depois Com certeza. não impede. Enquanto isso, a carta dela tá lá investida, Foi rendendo. contemplado, eu tô com pendência, vou acertar e depois. É isso aí. Top. Uma coisa que o Marcos perguntou, que eu fiquei guardando aqui para falar, é o seguinte: quando eu iniciei, uma das coisas que eu fiz é fazer uma pesquisa de mercado. Eu não chegava nos meus contatos para poder falar assim, vamos fazer um consórcio comigo, Você me não. perguntou. Eu Você me perguntava, perguntou se eu tinha consórcio? cara, eu queria sua opinião, para ver o que você me fala. Ítalo, eu tenho um consórcio já, então o que você me fala? E eu fiz isso com diversos clientes. Inclusive, Ítalo, eu tive contatos, né, que poderiam ser meus clientes que já tinham 2 milhões de consórcio com a Demicon, inclusive. Tive clientes, amigos que tinham 800 mil, 1 milhão, enfim, vários. Eu falei assim, caraca, o pessoal já pegou meus clientes tudo. É porque O dinheiro é violento. porque a pessoa está com dinheiro parado, né? O investidor aí tem a possibilidade de investir o dinheiro num consórcio, vender aquela carta a mais de 35%, 30%, coisa que o banco nunca daria. E sem contar que ela ainda vai rendendo, talvez o mesmo que renderia na poupança lá dentro no consórcio, né? Existem várias maneiras de você fazer uma alavancagem com consórcio. Primeira coisa é a alavancagem tradicional. Você tem um valor que você pode pagar ali todo mês, você vai pagar, vai contemplar a sua carta, você vai decidir o que você vai fazer com a sua carta de crédito. Você vai comprar um imóvel, se for para veículo, você vai comprar um veículo, você vai deixar investida com a própria Demicon, ou se você vai vender ela. Quando você vende a sua carta, você não paga mais nenhuma parcela. Hoje a gente tem muitos clientes que fazem a carta com o intuito de vender ela quando for contemplado, porque ele vai ter tido um jeito de juntar dinheiro, só que ao mesmo tempo investido. Porque, um exemplo, se uma pessoa pagou 12 parcelas de uma carta de 100 mil, vai ter investido ali por volta de 4 mil reais. Foi contemplado, aquela carta dele de 100 mil, ele vai poder vender ela por uma média de 35 mil reais. Ou seja, ele tem um lucro de 31 mil reais e não tem que pagar mais nenhuma parcela. Show? Agora, a alavancagem otimizada é quando o cara tem lá 200 mil reais, por exemplo, e ao invés dele pegar aqueles 200 mil, comprar uma casa só, ele pega aqueles 200 mil, investe na renda fixa, deixa lá rendendo no banco. O rendimento dele hoje está na média de uns 900 não, de 1.800 a 2 mil reais. Show? Ele pega aquele valor, com aquele valor ele paga uma carta de 500 mil. Ou seja, ele não está tirando nem R$1 do bolso dele. Ele está tirando o investimento que ele fez no banco, o rendimento dele, vai pagar aquela parcela e ele faz uma alavancagem. Porque quando ele for contemplado, ao invés dele ter comprado uma carta de 200 mil, agora ele tem 500 mil no mínimo. E eu falo no mínimo que a carta dele valoriza anualmente, né, em cima do INCC. E agora ele tem no mínimo 500 mil para poder comprar 2 cartas de 250 mil. E mais o dinheiro guardado. Então, o consórcio é um jeito da pessoa alavancar. Hoje, o consórcio não é para pobre. O consórcio é para qualquer pessoa que queira fazer uma alavancagem patrimonial. Criar um patrimônio para a família sem pagar juros. Tem muita gente fazendo isso, mano. A gente não pensa, mas esse pessoal aí tá na mídia aí, todo mundo tem porrada de consórcio, mano. Todo mundo, porque é muito mais, você deixar rendendo no CDC, te dá 120 ao ano, 0,8 ao mês, vamos lá, bate 1 milhão, 8 mil. Então você consegue, como igual ele falou, com o dinheiro dos juros, você consegue pagar a carta, fica tranquilo. Pagar a carta, que o dinheiro rendeu a mesma coisa, o dinheiro muito tá lá. mais, rendeu muito mais. E o dinheiro tá lá, filho, o dinheiro tá lá guardado. Hoje em dia não vale a pena você comprar nada à vista. Os ricos, eles não descapitalizam. A gente cresceu escutando isso e realmente é verdade. Rico não compra nada à vista. Não, eles não descapitalizam. Ele usa o dinheiro para pagar aquilo. Ele usa o dinheiro do banco, hoje utiliza o dinheiro do consórcio para poder fazer a alavancagem. E o que acontece? O consórcio da Demicon, além de ter essas diversas possibilidades, você consegue comprar casa de leilão. Se você tem um imóvel se você já tem um imóvel, você consegue, quando for contemplado, você faz a alienação daquele imóvel seu e a própria Demicon, ela vai pagar um imóvel de leilão. Porque o seu imóvel que está como garantia. Você vai comprar um imóvel de leilão, muitas das vezes você vai pagar a metade do valor de mercado, por exemplo, se vale 300 mil, você vai pagar 150. E ele não fica alienado. E aí o que você faz? Você regulariza ele, tira o seu imóvel, se você quiser, você tira o seu imóvel da alienação e coloca ou se você não no quiser, imóvel de leilão. O outro não vai estar alienado, você ainda pode vender ele. Você vende ele. Entendeu? Então aí você pega e trabalha com dinheiro. Você deixa o seu alienado mesmo, vende aquele outro, dobrou o capital que você fez. E detalhe, só que você não dobrou o seu capital, você dobrou o capital do consórcio. Porque você não tinha 150 mil, por exemplo, entendeu? Entendi. Verdade, pô. E você me fala pra mim, se isso fosse ensinado nas escolas. Cara, eu falo o seguinte, eu tenho um propósito muito grande de levar a solução que a gente tem para o maior número de pessoas.
Porque, tipo assim, é uma solução que todo mundo precisa. E um ponto importante, nós que estamos trabalhando hoje, não pensa que você vai aposentar daqui 20, 25 anos, não, que não vai, a conta não fecha, não. Quem tem um pouquinho de raciocínio já vê que a conta não fecha, meu amigo. Um consórcio de moto hoje é quantas parcelas? De moto, uns 60 meses. 60 meses. Então, se um menino de 15 anos tiver mentalidade de um consórcio, quando ele fizer 18 anos aí, provavelmente ele já foi É contemplado, isso aí. ou já tá só precisando da mixaria pra pagar aí. É isso aí. E voltando com relação a aposentar, quem não constrói uma aposentadoria vai estar lascado, vai ter que trabalhar o resto da vida. Por- Eu particularmente, já quem me conhece sabe que eu não me importo com aposentadoria. Eu acho que isso aí, você não tem que pensar em aposentadoria, É. irmão. Ainda mais o mundo, não vou falar só o Brasil, o mundo caminhando pra onde tá caminhando, mano. Infelizmente, depois que estourar uma guerra aí, vai ser totalmente diferente do que a gente conhece. Pô, a guerra hoje em dia não é igual a guerra antigamente, soldado. Entendeu? Se estourar uma guerra hoje em dia, primeiramente, metade do mundo vai ser destruído. Então a gente ainda vai conhecer um mundo que a gente não conhece e ninguém conhece. Então a gente tem sempre que pensar lá na frente, só que eu não penso em aposentadoria, porque eu não penso em depender do governo. Eu tenho meu próprio entendimento, deixar dinheiro no banco, rendendo CDC, porque igual, quanto que é um salário hoje? Vamos pôr 2 mil? 1.618. 2 mil. Se você juntar 200 mil, 300 mil, deixar no banco, vai te render isso daí no mês e você não esquenta a cabeça com aposentadoria. Só que eu vou te falar, Marco, o seguinte, tem uma forma muito mais inteligente do que juntar dinheiro da forma tradicional, que é através da aposentadoria imobiliária, onde você faz um consórcio, vai fazer um investimento ali até contemplar, foi contemplado, você não tira mais nenhum real do seu bolso. Você compra um imóvel, que ele se paga, sobra dinheiro daquele próprio imóvel que está se pagando, você compra outra carta, muitas das vezes você consegue pegar até o dobro do que você iniciou, porque você paga parcela reduzida, e repete a operação. Repetiu 3, 4 vezes, você construiu um patrimônio de mais de 2 milhões de reais. E só tirou dinheiro do seu bolso até a primeira contemplação. Com isso, você criou uma aposentadoria imobiliária de imóveis que se pagaram sozinhos, você só pagou até a primeira contemplação, e vamos supor que demora 5 anos a primeira contemplação. Você vai ter investido 20% do valor do primeiro imóvel, só que você tem que construir um patrimônio de 2 milhões de reais. Vamos supor que em 5 anos, você tirou do seu bolso 40, 50 mil reais. Em 5 anos. Você vai ter construído, no decorrer de 15, 20 anos, um patrimônio de 2 milhões de reais. Só tirou do seu bolso 40, 50 mil reais. Então é uma forma de construir aposentadoria imobiliária que todo brasileiro precisa de entender isso, precisa de abrir a mente para entender isso. Porque se ele não construir, ele vai ter que trabalhar o resto da vida para sustentar. Porque a conta lá na frente não vai fechar, isso daí já é um fato, todo mundo já tá vendo isso, né? Já não tá fechando hoje, Não, não tá. entendeu? Não tá. Então quem não construir aposentadoria imobiliária, lá na frente, simplesmente sabe o que vai fazer? Pagar aluguel pra gente. Tem que entender, Bunny, que nós somos a última geração, irmão, que tá aí pras coisas. Então, daqui a 20 anos, quando nós precisarmos dessa geração que tá vindo Pagar agora, INSS, trabalhar pra gente pagar receber o INSS. INSS, nós estamos ferrados, filho. Mas o que que acontece, Marcos? Eu falo que a conta não fecha porque cada vez que passa, o brasileiro tá tendo menos filhos. Eu tenho 3 filhos e todo mundo assusta. É. Antigamente era 10, 12. Não, isso aí Meus é fato. pais têm 12 irmãos cada um. Isso aí é fato. 10, 12 irmãos. Hoje em dia, ter 3 já é fora da curva. Esse cara é doido, tem 3 filhos. Então a conta já não vai fechar por conta disso. Porque vai ter. Hoje, o que acontece? É menos gente contribuindo, né? Cada vez que passa, tem mais pessoas na terceira idade. Mais gente arrecadando. E menos gente nascendo. Sim. Então, automaticamente, a conta não vai fechar por conta disso. É. Porque hoje as pessoas normalmente pensam em nem ter filho. Quando tem 1, 2 no máximo. E o governo gastando Entendeu? muito, né? Muita gente empregando, né? No governo. E tem isso ainda. Contribuindo pouco, né? Não sei quantos deputados, não sei quantos vereadores, não sei quantos isso. E dinheiro só. E Na fora verdade, que. o Brasil, se quiser ser um país sério, seria bom pra todo mundo. Infelizmente, a política acaba com o nosso país. Você sabe. É complicado. Então, é basicamente isso. Se a pessoa não construir o futuro dela, pensar só no agora, falar, não, eu quero algo urgente, eu quero comprar um carro financiado, eu quero comprar uma casa financiada, pagar 35 anos. Daqui 35 anos ela vai ter acabado de pagar a casa dela, vai ter saído do aluguel. Parabéns. Só que ela não construiu um patrimônio que gera renda pra ela. Ela vai ter que continuar trabalhando o resto da vida. A gente vai ver nada contra, mas é aquele negócio. A gente gostaria de ver um senhorzinho de idade empurrando um carrinho de picolé? Mas é isso que vai acontecer Irmão, dia após dia. Eu entendo totalmente essa visão dele, sabia? Eu também. É difícil você desmontar uma crença popular de que a gente cresceu, que a gente... Vou falar aqui da nossa cidade. A gente cresceu sendo doutrinado, que a gente tem que começar a trabalhar com 15, 16 anos, que é legal você comprar sua motinha, pagar 2 financiadas, você com 18 anos, aí depois você compra um carrinho financiado também e paga 2, e você não vai montando patrimônio, cara. Você vai trocando.
Isso que é legal, que é ensinado pra gente. A visão que ele passou é uma visão totalmente nova e eu entendo que você falasse um pouquinho também da dificuldade de você encaixar isso na cabeça da pessoa, que ela não está comprando um consórcio, ela está comprando uma estabilidade financeira lá na frente, um sonho de poder ter a liberdade financeira, que é o que todo mundo procura, entendeu? Mas tem essa barreira na cabeça das pessoas que você todo dia convive e tenta mostrar pra pessoa que é o futuro. Cara, na verdade, ô Marcos, não vai ter como eu encaixar na cabeça de todo mundo. Eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar que aquilo ali que eu tenho uma solução para a vida dela. Só que algumas pessoas realmente não vai querer. Não vai. E tá tudo bem, porque lá na frente vai ter que ter gente para poder pagar o aluguel pra gente, entendeu? Para quem decidiu começar a construir. Então, sempre vai ter a pessoa que vai falar: "Não, não posso agora, deixa para depois", vai ficar procrastinando e nunca vai construir nada. Mas vai ter aquelas poucas pessoas, sempre vai ser assim, vai ter aquelas poucas pessoas que se planejam, que pensam no longo prazo, que investem no futuro dela e vai construir patrimônio. E vão ser as pessoas ricas no futuro. E geralmente essas pessoas são chamadas de loucos, né? Com certeza. Você fez consórcio, tá louco, tá maluco? Geralmente são assim. Mas a diferença da loucura pra genialidade é só o resultado. Se você deu certo, Você é gênio. se não deu, você é maluco. É isso aí. Ô, Jefferson, o consórcio a gente consegue comprar terreno? Consegue, com E, certeza. e vamos supor, eu quero comprar um terreno, eu tenho uma carta de 300 mil contemplada. O terreno vale 100. Eu Uhum. consigo comprar o terreno e construir ou não? Consegue, com certeza. Aí fica alienada a casa depois da construção. Isso aí. Consegue Mas não tem a comprar casa também, pronta ainda? Como é que vocês... Mas você consegue construir. Tudo com projeto, passo a passo. Igual o Eles vão liberando financiamento. dinheiro, tipo assim? Vai liberando ao pouco? dinheiro. Ah, o terreno é 80. Vamos liberar 80 terreno, vamos liberar 30 para começar a construir e Isso assim aí. vai. Tipo E passo a quando, passo. quando vai construir, tipo assim, pegava antigamente um negócio assim na caixa também que ia liberando, o engenheiro ia lá. Perfeito, isso aí. Uma pessoa pode entrar num consórcio sem medo que ela vai conseguir comprar um terreno e financiar e construir a casa. Com certeza. Se ela quiser fazer do jeito que ela quiser, ela vai fazer. Se ela quiser comprar uma pronta para poder fugir da dor de cabeça de obra, quem já fez obra sabe como é que é, né? Ela compra uma pronta. Mas se ela quiser construir e fazer do jeito dela, ela consegue também. Entendi. Pode fazer um sítio, uma chácara. Pode também. Pode Só fazer também. o consórcio com o intuito de área urbana, área rural, quer dizer. Ah, é separado, diferente. É. Diferente. O consórcio área imobiliário de Não, imóvel, Na ela verdade, não pode... ela pode definir depois, entendeu? Mas na hora que a gente vai escolher lá, preencher, tem urbano e rural. E na Ah, hora que eu vou entendi. contemplar, ela escolhe qual que ela quer fazer. Onde que ela quer utilizar. Entendi. Eu sou suspeito de falar, mano. Eu sou muito fã de vocês lá da Demicon lá, cara. Gosto de vocês porque vocês entendem o que a gente está conversando aqui do futuro, que a pessoa precisa fazer, e é muito mais vantajoso para a pessoa fazer um consórcio do que pensar em aposentadoria. Com certeza. Entendeu? É muito mais. E Marcos, agora eu te faço uma pergunta. Vai ser no Pix ou no cartão? Porra. Passa no cartão também? A primeira sim. É mesmo? A primeira sim. Que isso, Assim, Mas eu quero fazer uma carta lá, depois a gente vai terminar aqui Aí uma passa outra até no ideia. cartão doideira, hein? Eu quero fazer uma carta assim, nem pra mim, cara. Quero deixar para minhas filhas, entendeu? é Daqui a um isso. tempo elas já estão maior, então quero fazer para um pezinho de mês para elas. Igual você fez, né, mano? Cara, sei. quem pensa na família vai fazer. Às vezes a gente tem cliente lá que às vezes fez para a faculdade do filho, para a hora que for fazer É. medicina, tem o dinheiro para poder pagar. Porque a gente já tem caso lá, o Dix conta isso, que já teve caso de pessoa querer vender a casa para poder pagar uma faculdade pro filho. Consórcio lá sempre vai ser de imóvel, de bens, tudo alienado, não tem valor. Tem de serviço, onde que você pode fazer qualquer serviço, nota fiscal, Não, energia mas solar, qualquer coisa. Ah, tem disso também. Cirurgia, qualquer coisa que tem nota fiscal, você consegue fazer. Mas de valores mais De baixos. valores mais baixos, até 30 mil. Mas top. qual que é o que eu consigo aí parcela pegar no- o dinheiro? Parcela normal, ali, Eu né? fui contemplado, quero pegar, vamos supor, fiz uma carta de 100 mil. Fui contemplado. Eu quero pegar esses 100 mil e deixar lá rendendo no CDC. Eu consigo? Na sua Não. conta. É. Ou eu preciso Não ter... existe esse tipo de consórcio. Eu preciso É porque tem que ter ter um uma serviço, definição um para bem. que eu vou usar esse dinheiro para poder pegar ele. Então, mas vamos supor, a pessoa quer fazer uma cirurgia, tem um sonho de fazer uma cirurgia lá, é 30 mil. Esse consórcio é menos parcelas. Menos, normalmente 50 meses. Ah, top. 50 meses. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, muitas pessoas gostam do mais fácil, do mais garantido, assim, falar assim, ó, daqui 6 meses eu vou te contemplar. Muito cuidado com isso, tá? Tem muito golpe com relação a qualquer coisa no mercado e com consórcio não é diferente. Tem muitas pessoas, inclusive outro dia eu vi uma quadrilha sendo presa, acho que foi lá em Brasília, que tava vendendo um consórcio fake. Então, mas a contemplação de uma carta de crédito de 50 parcelas é diferente de uma carta de 220, 200. Tipo valor da assim, parcela é não, diferente. fala assim, o prazo. Vamos supor, O prazo para contemplação? eu tenho uma carta de 50 parcelas.
E tem onde é 220 a minha? 220 imóvel. 220. O tempo, assim, o sorteio vai ser tudo igual ou é diferente? Tipo assim, a chance das 50 parcelas ser contemplada primeiro É maior. é muito maior porque é maior. diferente o grupo de... Tem que olhar a regra do grupo, tem que olhar o caixa do grupo, entendeu? Entendi. E pelo Porque não é tempo ser tudo junto, menor, não. Tipo assim, não põe no... Não, cada dá um exemplo grupo assim, não é põe só- no saco, balança e... Não, cada grupo é sua regra, cada grupo tem uma quantidade de participante, cada grupo vai ser um número contemplado pelo sorteio e as demais por Ah, nós. é pelo grupo. Então, Entendeu? se meu grupo é 50 parcelas, no máximo em 50 meses ali eu tenho que ser contemplado. Todos vão ser. E, assim, existe, você já pegou lá esses 9 meses de Ademicon, alguém tentando fraudear, fazendo alguma fraude? Porque eu pensando, tipo assim, vamos supor, você falou, não posso pegar o dinheiro, mas eu posso comprar uma casa. Sim. Vamos supor que o Bani tem uma casa no valor de 100 mil. Eu acabei de ser contemplado com a carta de 100 mil. Uhum. Se eu chegar pro Bani pra querer fazer alguma treta, falar, Bani, ó, Não, mas aí você Eu vai vou- alienar minha casa, vai Não. dar mesmo. Isso- Aí vai ter um imóvel como garantia e você vai estar fazendo E, a tipo assim, é uma negociação. treta que não é treta, porque você vai pegar, você vai comprar uma casa, mas a minha casa vai ficar retida alienada. Isso aí. Tipo assim, não é Se uma você treta, você vai arrumar um jeito de pegar o dinheiro. não, mas eu tô falando no final do consórcio. Não devo mais nenhuma parcela. Não, Paguei aí o as- dinheiro te libera, paguei né? as 200 parcelas lá Não, que aí tem. você tem o dinheiro de qualquer... Não, Tem aí o isso. dinheiro é seu. O dinheiro é seu. Então no final não tem isso de. Não, de- é. de- Porque você já não precisa nem alienar nada, já Não pagou precisa. tudo. Entendi. né? Não, então tá. Mas acontece lá, como a gente trabalha com estratégia, lance fixo embutido, todo mês a gente acompanha, cara. Não tem jeito do cara ser contemplado só no final. É. Não tem Porque como. o brasileiro tem que ser Não, estudado. mas O brasileiro isso que você ele falou, é tenta uma arrumar estratégia da pessoa que precisa uma do dinheiro, pô. ele tenta arrumar uma treta e tudo, né? O brasileiro é complicado. Eu pego fui contemplado, pego a Calbani, vamos lá, que bota sua casa lá que eu vou comprar ela e nós Não, mas dividimos isso o aí, dinheiro. tipo assim, é uma manobra que uma não é manobra treta, que não é uma manobra. ilegal. Isso daí é uma manobra que É uma você tá manobra fazendo que com vai- ele, é. não é com a Demicon, com ele, que não é ilegal. Porque você vai estar alienando a casa. De qualquer jeito, É a como se você Demicon tem uma estivesse garantia. comprando o imóvel dele, que tá passando o imóvel dele pro seu nome, e ele tá te emprestando o dinheiro que você pagou Isso pra aí. ele. Mas vocês também avaliam o imóvel? Sim, Porque a gente- vamos supor que a casa dele vale só 50, eu tô pagando 100 com a carta de vocês. Então, a gente tem avaliação, Tem que ter empresa, avaliação que a certinho. gente paga pra poder, na verdade o cliente paga pra poder ir avaliar o imóvel que ele quer comprar, ou que quer alienar, pra poder dar tudo certo. Porque tem que ter tudo a segurança, porque onde que tá o risco da Demicon? Porque se todo mundo fizer merda e negociar, a Demicon quebra. É aí que tá o Aí risco. você fica sem receber seu consórcio, eu fico sem o meu. Outro fica... Então, quanto mais seguro for, mais burocrático for, mais segura porque... A gente tem uma empresa que avalia associado. o imóvel, que o imóvel é a garantia que a Demicon vai É. receber. Que é ali que tá o risco da Demicon quebrar. Então, por isso que tem que ter um processo muito certinho para não ter o risco. Se o cliente parar de pagar, ela simplesmente vai lá, vai pegar aquele imóvel, vai colocar em leilão e não vai perder dinheiro. Entendi. Entendeu? E os outros, as pessoas que têm a carta, não vai ficar no prejuízo, Não vai porque ficar a no Demicon vai continuar a engrenagem ali rodando. Show de bola, Perfeito. show de bola. A gente vai chegando ao fim, Jefferson, esse bate-papo. Já quero deixar um convite para você voltar. Puder trazer mais alguém, você fica à vontade, entendeu? Da Demicon. Vocês da Demicon aqui sempre são bem-vindos. Obrigado. Entendeu? Acho que lá vocês também sabem disso. Sempre são bem-vindos. A gente gosta de trocar essa Isso é ideia. E porque é muito válido, cara, chegar essa informação para quem? Porque em Muriaé tem gente que ainda não conhece a Demicon. Sim, E ele muita vê um gente. corte lá e vê que o negócio é sério, é empenhado, entendeu? Não tem falcatrua por trás, não é à toa que é a maior do Brasil, entendeu? Inclusive, a Demicon já é patrocinador do Palmeiras, do São Paulo, do Curitiba, do Juventus, diversos times. E agora fechou um contrato com o Flamengo. É patrocinador oficial do Flamengo. Pensei que ia falar o Vasco. Vocês reparam lá pra você ver, na camisa na frente, assim vai estar lá a Demicon. Estreou eu dia, vi mesmo. dia 4 ou dia 5 desse mês, com a camisa oficial, já com a logo da Demicon lá. E agora a Demicon é patrocinador oficial do Flamengo. E, inclusive, válido para esse mês só, quem fechar a carta com a gente lá acima de 300 mil vai ganhar uma camisa oficial do Flamengo. Pô, 300 quanto também, né, mano? Mas É um imóvel que ele tá fazendo de 300 mil. 300 mil é R$1.000 de parcela de parcela. R$1.000. Sim. Para construir patrimônio, a camisa é só um bônus que a gente vai entregar, entendeu? A ideia é ele construir patrimônio sem pagar juros de forma planejada. É muito válido, cara, muito válido. Eu vou falar com vocês. Igual a gente conversou. Quem pensa no futuro tem que fazer um consórcio. Tem que fazer, cara. O que é o certo, é o que vai te dar a sua liberdade financeira daqui a uns anos. É o certo. Jefferson, quer deixar alguma mensagem? Quer não, eu sei que você vai deixar uma mensagem para o seu público, para os seus amigos de trabalho e para os seus clientes também, falando da Demicon, de você. Quero agradecer a sua presença aqui. Vocês são super bem-vindos. Obrigado. Vocês da Demicon, a gente tem um carinho muito especial por vocês, porque quando a gente estava começando
O Claudinho, sem hesitar, eu convidei ele veio. Não foi um dos primeiros, Entendeu? não. Foi não. Eu acho que foi o terceiro ou quarto. Foi um dos primeiros? A gente não era ninguém, não era ninguém até hoje, mas Foi um dos primeiros. a gente não tem muita relevância até hoje, mas ele foi o Com primeiro. certeza. Eu era doido pra vir cá. Entendeu? Foi um dos primeiros, né? O Claudinho, eu tenho esse carinho por ele, entendeu? E sei do caráter dele. E confio em quem ele coloca no time dele. A pessoa tá totalmente apta a fazer isso. E tenho muito carinho por vocês lá. Vocês são muito bem-vindos aqui no Help sempre. Show. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de vocês. É muito importante pra gente isso aqui, né? Porque a gente vai estar sempre levando as novidades, levando conhecimento para as pessoas que elas precisam de entender isso, né? Porque é uma solução que muita gente não sabe que tem, que vai sempre recorrer ao financiamento, sempre recorrer às maneiras que os bancos oferecem, que é o que eles querem ganhar mais, porque o banco, na verdade, ele não gosta de oferecer consórcio, porque eles ganham dinheiro com empréstimo, financiamento. Então, o consórcio é um dinheiro barato, não compensa para eles emprestar com o consórcio, porque tem o financiamento. Então, eu quero agradecer de verdade, tá? Agradecer também ao Claudinho, ao Luciano, o Dixon, que foi o cara que iniciou o consórcio da Demicon aqui no Brasil. Muitas pessoas estão tendo a vida mudada por conta da decisão do Dixon há 3 anos atrás, que não tinha Demicon na nossa região. O Dixon hoje já abriu Muriaé, Juiz de Fora, Campos. O Claudinho tá abrindo agora em Itaperuna. O Dixon tá abrindo lá em Vila Velha. Então o negócio tá expandindo demais. O consórcio tá crescendo de uma forma extraordinária, surreal. Todos os meses o consórcio tá crescendo de forma gigantesca. Ano passado o consórcio nível nacional cresceu mais de 23%. A Demicon cresceu mais de 80%. Só pra vocês terem uma noção, a Demicon cresceu mais de 80% ano passado. Esse ano tá batendo recorde em cima de recorde, porque as pessoas estão entendendo que o consórcio é a melhor forma de construir patrimônio, estão entendendo que é a melhor forma de levar uma segurança para a família, levar uma segurança para o futuro dela, criar uma aposentadoria imobiliária. E nós, como profissionais de consórcio, a gente está lá pronto para poder atender todo mundo, desde o pequeno que está iniciando, até para o cara que quer fazer um crédito tutorado, quer pegar milhões lá de forma planejada com a Demicon. Inclusive, a gente está batendo recordes em cima de recorde. Também tem grandes players no mercado que estão fazendo consórcio com a Demicon. Esse mês passado, um cliente fechou com um casal de amigos lá de Juiz de Fora, fechou 8 milhões. Esse mês, mais 8 milhões. Em dezembro, teve uma pessoa lá em Vila Velha, fechou 30 milhões de consórcio. Um único cliente. Então, pra vocês verem que não é cara bobo que tá vindo pro mercado descobrindo alguma coisa. Não, é um cara que tem inteligência financeira, que sabe trabalhar com dinheiro e tá fazendo alavancagem de uma forma inteligente. Não é à toa que é a maior do Brasil, galera. Pega aí, seriedade, procura a Demicon. No corte eu vou deixar o número do Jefferson aqui, o contato dele. Vamos fazer collab também com ele, para vocês podem estar em contato, ele responde, né, Jefferson? Com certeza. Fala na hora. E, galera, é o futuro. Não é para agora, não é para amanhã, é o futuro. E realmente, lá na frente, quem não fizer vai se arrepender. Com certeza. Vai se arrepender. Irmão, muito obrigado por falar uma coisa. Não, eu queria só agradecer mesmo, porque assim que eu mandei mensagem, ele já se prontificou em vir. Não, eles são fera lá, mano. Eles são foda. Estevam também, pô, tava esquecendo do Estevam é parceiro, pô. Estevam é fera. Irmão, muito obrigado de coração. Tamo a família junto. Help agradece mesmo. Eu que agradeço. E, cara, que tudo dê certo na sua vida. Já deu certo. Que as pessoas procurem muito mais você para fazer o consórcio, para poder adquirir as cartas. E que vocês consigam realmente, cara, de coração, ajudar as pessoas. Porque é claro que vocês estão vendendo algo, mas vocês estão vendendo algo que ajudam as pessoas. Esse é o grande diferencial, entendeu? Não é nada material que a pessoa vai perder e tal. É mudança de vida, né? É mudança de vida e é um sonho realizado lá na frente. Sonhos, né? Porque muitas vezes a pessoa quer realizar o sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de ter uma propriedade, e através do consórcio ela consegue realizar esse sonho. Talvez muitas vezes ela não conseguiria juntar o dinheiro ou nem financiar, né? Então, assim... É isso aí, galera. A fórmula do sucesso é o seguinte: quanto mais pessoas você ajudar, mais sucesso você vai ter. Isso aí. É isso aí. É isso aí, galera. Jefferson Leite da Demicon. Obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo, tá? É o cara. Esse foi o Help de hoje. Galera da Demicon, muito obrigado. Gratidão 100%. Primeiro Help do Bunny. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Galera, até o próximo Help. Tamo junto. Continua ligado aí. Valeu. Valeu, abraço.